Vou compartilhar a tela. A aula de hoje, nós vamos trabalhar uma revisão do conteúdo que vai cair na nossa avaliação P1. Eu imaginei assim, eu não vou dar para vocês todo o conteúdo que no caso, a parte prática de objetivos, não vou dar nesse momento. A gente, como a prova ela é de cunho dissertativo, eu vou só trabalhar questões dissertativas dos assuntos que nós trabalhamos em sala de aula. Então, tem uma revisão hoje dos assuntos, e a parte prática de objetivos para formulação não vai cair. Não vai cair planejamento também não, tá, gente? Nem avaliação. Por quê? Professora, Oi. então não vai cair avaliação, planejamento E nem a parte prática de objetivos. Tá. Eu diminuí, por quê? Na nossa avaliação P2, aí nós vamos trabalhar a formulação de objetivos, nós vamos trabalhar a avaliação e o planejamento em si. Que o importante para mim, eu espero que essa pandemia acabe, é que vocês saibam fazer um planejamento de ensino, um plano de aula. Então, tem questões que, com certeza, vão ser importantes para a confecção de trabalhos e também na nossa prova, tá? Então, não vai cair a avaliação, planejamento e confecção de objetivos. Vocês organizarem e fazerem objetivos de ensino, tá? Nem geral, nem específico, isso não vai cair. E a nossa avaliação, vocês já receberam a primeira avaliação de vocês? Pode falar, gente. Já. É de quem? Professora TI? Já? TI, Ângelo e Luther. O Ronaldo não botou, não? Meu Deus. E Ronaldo. Foi Ronaldo, não foi Ângelo, não. Porque eu sei que eu ver, que eu falei, ué, não pedi. Então, olha só. Ângelo já colocou? Ângelo não deu aula ainda? Não, foi Ronaldo. Foi Ronaldo. Aí, escuta só, gente. O que a gente combinou? São 3 questões, no caso, são 4 questões dissertativas. E vocês terão o quê? Uma semana para responder. Porque, na realidade, vocês vão ter uma semana para responder a minha avaliação, a do outro professor. São 3 avaliações por semana, não é verdade? Então, a minha avaliação de TI, até dia 13. Se você acabar antes, você já pode postar no AVA. E ela tem que ser postada no AVA. E outra coisa, eu vou postar a avaliação de vocês na trilha em Word. Na tutoria, onde ficam os exercícios, ela vai em PDF, tá? São 4 questões. Nós resolvemos fazer assim, 3 dos conteúdos e uma questão, vocês vão até achar assim, não sei se todos os professores colocaram. Uma das questões, ela é comum para todo mundo. Não sei se o Ronaldo colocou. É uma questão que fala mais sobre o nosso trabalho, que a gente está realizando. Como que a matéria de didática está chegando até vocês, nesse momento que a gente está tendo aula por videoconferência. É pessoal, tá, gente? Vale pontuação também, vocês vão ver isso. Então, ela é de cunho pessoal. Aí vocês vão escrever como que vocês se sentiram, vocês que estão assistindo a aula direto, que estão acompanhando as aulas pelo AVA, nos vídeos, como que essa matéria de didática chegou até vocês. Aí ela é pessoal, tá? Então, Professora, uma pergunta. Então, se é pessoal, automaticamente a gente já tem o ponto total dela? Com certeza, né? Ai, que bom, então. Se é pessoal, vocês vão responder da forma que vocês viram o conteúdo. Então, a pontuação maior, os 6 pontos vão para as questões de conhecimento, tá?
que são a nível de elaboração pessoal de vocês. Agora, prestem atenção também, eu vou chamar a atenção de vocês na hora de vocês confeccionarem a avaliação. Por isso que seria bom se tivesse mais pessoas. Gente, procurem não copiar do texto, fazer uma elaboração pessoal. Deixa eu explicar como que eu quero. Vocês vão, vai ter o enunciado da questão, vocês vão fazer uma redação. Algumas são de 15 a 20 linhas, mas é uma elaboração pessoal de que você vai organizar em forma de redação. Mesmo que tenha assim, os princípios, não sei o quê, você não vai botar letra A, letra B, não, é um texto corrido, tá? Um texto corrido em forma de redação. Mas introduzindo o assunto, fazendo uma introdução, né? Tendo desenvolvimento e fazendo o fechamento do assunto. É isso que eu quero que vocês façam, tá? Querem perguntar alguma coisa? Aí, olha só, vocês vão postar, o prazo final vai ser no dia 15, no dia 13, que é o dia da prova. Então, vocês vão ter essa semana para ir organizando, né, essas questões. E no dia 13, não sei se vocês viram a programação que eu coloquei. A gente fez um escalonamento dos professores, porque vocês vão ter muitas atividades, principalmente para a elaboração dessas avaliações, né? São 3, mas são dissertativas, fora os trabalhos que eu acredito que alguém ainda tenha trabalho ainda para entregar. Até a Antoniela estava falando, professora, eu estou com os trabalhos atrasados, né, Antoniela? E no dia 13 começa o mês do pedagogo. O que é o mês do pedagogo? A gente tem a semana do pedagogo, o dia 20 é o dia do pedagogo. Ia passar em branco, né? Mas nós resolvemos aproveitar esse momento também para fazer umas videoconferências e dar horas complementares para vocês. Como que eu vou fazer isso? Vocês vão ter que se inscrever. Eu não sei ainda se vai ser no Google Forms. Eu vou colocar o link nos grupos para vocês se inscreverem para essas palestras, porque elas vão ser oferecidas aqui e vão ser oferecidas também em Maricá. E tem uma das palestras que até o grupo da engenharia vai fazer com a gente. A sala comporta 300 pessoas, então vocês vão ter que se inscrever para participar dessas palestras, tá? Eu devo estar colocando o link essa semana. É interessante, porque a gente vai ter palestras sobre... eu pensei muito na Antonielle, por isso eu botei essa palestra, Antonielle. Essa vai para você, tá? Pedagogia hospitalar. Consegui a palestrante, ela vai falar sobre pedagogia hospitalar. Vou colocar os slides todos os grupos, tá? E a gente vai ter... Mas que dia que é essa pedagogia hospitalar? Vai ser no horário da nossa aula à noite. Todas são no horário de 19 horas, 1h30, tá? Vamos ter palestra dia 13. Eu acho que essa é dia 15, Antoniela, é uma sexta-feira. Dia 15. É a Beatriz Barcelos. Tô de folga. Uhul, tô de folga. Depois nós vamos ter, eu acho que dia 21, pedagogia empresarial, pedagogia na empresa. Depois nós vamos ter uma no dia 25. O programa, eu mandei para vocês naquele cronograma. Vai ter uma sobre literatura e educação. Inclusive, tem uma escritora que escreve um livro sobre o negro, muito bacana. Vai ser 2 falas. Um professor, né, de português, que é nosso professor de Maricá, o Rodrigo, que ele é excepcional, e mais a Ana Rosa. Depois nós teremos uma outra sobre neurociências e educação, que também... Brincou com meu coração, professora. Tô brincando, não. Tô falando sério. Eu penso muito em fazer mestrado em neurociência. Então, aproveita, porque essa menina dizem que é espetacular. Ela vai falar sobre neurociência. Que legal. Tá? Essa é no dia 27. No dia 29, eu acho que... no dia 29, a gente vai ter uma palestra
que é essa de literatura. Eu acho que no dia 25, eu troquei aí, no dia 25, que vai ser a da educação popular. Um rapaz da Unirio, um mestre da Unirio, junto com o Rodrigo. Os dois vão fazer as falas sobre educação popular. E temos também no dia 2 uma oficina também com a professora Maria Fernanda de robótica educacional, que ela vai fazer também. Então, a gente acabou acomodando uma programação que vai ser online, dado em videoconferência, já que a gente não pode, enquanto fazer aquela festa que a gente fazia para pedagogia, nós fizemos no ano passado, a Semana do Pedagogo, acho que foram 2 ou 3 noites. Então, a gente aproveitou, como a gente tem estudado demais, a gente também merece um pouco de palestras, né, gente? Tá? Isso é importante. Mas vocês vão ter que se inscrever, tá? Por que vocês vão ter que se inscrever? Vocês vão ter que se inscrever porque para poder ganhar as horas complementares. Porque com a inscrição eu consigo puxar a matrícula e o nome de vocês inteiro para poder fazer o certificado pela extensão, tá? Não esqueçam, não. Olha só quantas coisas vocês vão ganhar, quantas palestras são. Eu acho que vale a pena participar. Professora, Fala, amor. Tem como mandar uma imagem com as datas certinhas? Vou mandar tudo para você. Já tenho tudo. Ontem a comunicação aqui da universidade, o marketing, já fez todos os cartazes. Estarei disponibilizando nos grupos. Bom, obrigada. Com as fotos dos palestrantes, com os temas, com horário, com tudo. Assim que sair o meu formulário de inscrição, eu acho que deve sair amanhã, no mais tardar sexta-feira, eu vou postar tudo para vocês nos grupos, tá bom? Tá bom, professora. Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu fiz assim separado, uns flashes sobre... Chegou a hora de revisar os conteúdos. Nosso primeiro conteúdo foi o quê? O processo de ensino estudativo. Lembram disso? Foi a nossa primeira aula, lá atrás. Então, vai cair. Então, aí começa falando que a aprendizagem é um processo de quê? Assimilação de conhecimentos escolares por meio de quê? Da atividade própria dos alunos. É fora de dúvida que a aprendizagem do aluno é também suscitada pelos seus interesses e necessidades. Já vi que eu postei, que eu coloquei o slide que eu consertei, eu devo ter colocado o outro e puxei o errado. Mas não tem problema, na hora de eu colocar lá no AVA para vocês amanhã, eu coloco certinho, que agora não tem nem como eu voltar, porque tinha uns errinhos. Então, o estudo, o que é o estudo, gente? O estudo é aquela atividade o quê? Cognoscitiva, por meio de tarefas concretas e práticas, cuja finalidade é a assimilação consciente de quê? De conhecimentos, habilidades e hábitos sob a direção do professor, não é isso? Porque o professor não está ali somente para passar conhecimentos, mas ele desenvolve o quê? Ele ajuda o aluno a desenvolver suas habilidades, ele faz a formação de hábitos. Então, tudo isso, são todas aquelas tarefas que são concretas e práticas que o aluno consegue realizar, né, através da direção do professor. O estudo ativo, gente, ele consiste, pois, de atividade dos alunos nas tarefas de observação e compreensão de fatos da vida diária ligados à matéria. Quando eu falo para vocês que o mais importante, que é de suma importância, a gente viu isso até na questão do conteúdo, quando nós estudamos conteúdo, que os conteúdos de ensino, eles têm que estar ligados, eles têm que ter significado para os alunos, né? Eles têm que estar ali, ter utilidade daquele conteúdo. Os alunos têm que ver para que aquilo serve, aonde que eles vão empregar aquilo ali. Então, no comportamento de atenção à explicação do professor, que o aluno tem que estar atento, né? Ele tem que ser um aluno atento, participante,
né, na conversação entre professor e alunos da classe, nos exercícios, no trabalho de discussão de grupo, no estudo dirigido individual, nas tarefas de casa. Então, o estudo ativo, ele comporta todas essas coisas, né? Ele está toda a prática que é realizada na sala de aula. Eu troquei de óculos e agora eu estou sentindo uma dificuldade. Vamos lá. O estudo ativo é, por consequência, uma postura de quê? Do aluno e do professor frente ao conteúdo. Eu costumo sempre falar para vocês o quê? Que existem os procedimentos do professor e os procedimentos do aluno, que é aquilo que a gente espera que o aluno alcance, né? Aqueles objetivos. Então, para isso, o professor também tem os seus procedimentos de ensino, que como que eu vou organizar uma história, como que eu vou criar uma situação problema para que eles possam resolver, né? Como que eu vou introduzir um determinado conteúdo e qual a resposta que eu espero deles. Pois as atividades desse estudo ativo se baseiam nas atividades do aluno de observação e compreensão dos fatos ligados a quê? À matéria. Da atenção que o aluno vai ter naquela explicação do professor, né? Se ele está atento, se ele está disponível para aprender, né? Isso é muito importante. Favorecendo o quê? O desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno. Não existe ensino ativo sem o trabalho docente. Então, cabe o quê? A nós, professores, né? A nós, docentes, trabalharmos isso muito assim, direitinho com nossa turma. A gente tem que ter sempre aquele pacto com os nossos alunos, de que na hora que a gente estiver explicando, eles podem participar, mas eles têm que prestar atenção, porque eles prestando atenção, eles vão entender o conteúdo. Então, não existe ensino sem o trabalho do professor. O objetivo da escola e do professor é formar pessoas inteligentes, aptas para desenvolver ao máximo possível suas capacidades intelectivas, mentais, né? Seja nas tarefas escolares, seja na vida prática, através do estudo das matérias de ensino. Porque o papel da escola é o quê? Fazer a formação, né? Eu ainda acho assim, não sei o que seria pessoas só inteligentes, a gente tem que aproveitar o todo das pessoas, né? Aqueles que estão com mais dificuldade, a gente também tem que aproveitar e auxiliá-los para que eles possam alcançar, né, os objetivos que são passados nas aulas. Por isso que o professor tem que ter um olhar sempre diferente, tem que ter um olhar diferente, tem que ter aquele diferencial na sala de aula. Os nossos alunos são diferentes em atitudes, tem aqueles que são mais calmos, a gente sabe que tem aqueles que são mais levados, né, que dão mais trabalho na sala de aula, mas a gente tem que ter uma atitude diferente para cada tipo de aluno, né, porque a gente vai ter aqueles que não tem assim, um acompanhamento maior dos familiares, e às vezes precisa de mais atenção do professor. Então, isso tudo a gente tem que estar sempre atento na sala de aula. E essas matérias, né, seja na vida prática, através do estudo das matérias de ensino, sempre a gente tem que estar linkando, gente, linkando a nossa prática pedagógica com os conteúdos de vida diária do aluno, do nosso cotidiano, a vida prática deles. Os conteúdos não podem estar dissociados daquilo que ele vivencia, daquele dia a dia dele. O professor deve fazer com que o aluno compreenda o assunto em questão, dando a possibilidade do alunado pensar de forma independente e criativa sobre ela. Quer dizer, nós estamos ali, enquanto profissionais de educação, fazendo com que os nossos alunos, eles criem um pensamento independente, que eles possam refletir, que eles possam agir, né? Eles possam crescer. Eu vejo muito isso na questão da creche, na questão eu acho até muito bonito, né?
Não sei se vocês acham, a criança quando chega à creche, ela chega, às vezes ela não sabe trocar a roupa, ela chega com de fraldas ainda, mas vai tendo que uma autonomia, ela vai se tornando uma criança independente, daqui a pouco ela sai das fraldas, ela já anda, muitas coisas ela aprende, não é nem com a família, ela acaba aprendendo na escola, na creche, a trocar sua roupa, a abotoar a sua roupa, a colocar o cadastro, colocar o sapato. Olha como que ela vai criando essa independência, né? Então, é muito importante. E um dos papéis do professor é tornar esse aluno independente na sala de aula, né? De forma criativa. E que a criança seja criativa também. Que ela, não só criativa, eu acho que a criança em si já é um ser imaginativo. Mas para criar, para mudar, né? Levantando dificuldades do trabalho docente para estimular a curiosidade ao conhecimento. As nossas crianças, elas são super o quê? Curiosas, né? A curiosidade, né? A inventividade, a imaginação, olha que coisa importante. Tudo isso vai levá-los a quê? Ao conhecimento, né? E cabe ao professor cada vez mais incutir isso na criança, que ela seja curiosa, que ela pergunte, que ela não fique o tempo inteiro parada na carteira. Hoje as crianças, elas perguntam, elas têm um acesso muito grande a informações, né? Porque desde pequenas já estão com as mídias aí nas mãos, né? O estudo ativo, então, gente, ele requer o quê? Um planejamento. O professor tem que ser organizado. Tem que ter um planejamento, a sua aula tem que ser planejada. Tem que ter planejamento, organização e controle, de modo que acompanhe todos os momentos ou passos da aula. Quer dizer, ele tem que controlar, ele tem que se organizar. E o que traz isso para ele? O planejamento de ensino. Por isso que o planejamento de ensino ele é tão importante na sala de aula, porque através do planejamento de ensino a gente vai estar o quê? Nos organizando naqueles horários que quando você planeja, lembra que a gente falou do desenvolvimento metodológico? Como que você vai fazer? Se você for uma professora de jardim, né? Você vai ter a hora da rodinha, da conversa, você vai ter a chamadinha, então você vai ter vários momentos da sua aula. Então ali você vai estar se organizando, vai ter um momento de preparação e introdução do assunto novo, de consolidar esses assuntos, de aplicação. Então o que acontece? O professor ele tem que estar sempre organizando esse estudo ativo do aluno. E ele tem que estar o quê? Ele tem que fazer o seu planejamento, ele tem que se organizar e, ao mesmo tempo, ele tem que controlar, né? Que envolve, então, uma série de procedimentos. Não falei, esse texto aqui que eu estou falando, a série está sem acento e eu tinha consertado. Não sei o que eu fiz, eu acho que eu botei o errado e deixei o outro, mas eu vou postar o correto. Que visam despertar nos alunos habilidades e hábitos de caráter permanente, como fazer anotações no caderno durante a aula. Senti falta até de Camilinha aqui agora, né, Helena? Camila, o tempo inteiro, quando você está dando aula, você também é outra. Fica o tempo inteiro anotando, fazendo as anotações. Senti até falta de Camila. Poxa, Camila na aula, espera, Marinéia, espera, vou colocar, eu estou copiando, fazendo as anotações. Fazer as anotações, olha, eu sempre fui uma aluna que quando meus professores estavam dando aula, até no mestrado, eu anotava, eles davam muitos textos, né? E mesmo assim, quando você vai trabalhar um texto e que você não entende algumas coisas, o que a gente tem que fazer? A gente vai procurar, a gente vai pesquisar e vai fazendo as anotações, né? Eu sempre fui uma aluna de fazer isso, eu sou a Camila também. Usar livros didáticos,
né, na sala de aula. Outros livros também que podem usar diferentes, que podem ser importantes para aquela aula. Ensinar o nosso aluno, quer ver uma coisa importante, gente? Usar dicionário. Eu ainda me lembro até hoje da minha aula que a dona Nilka era minha professora. Olha, voltei lá, ó, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. Era criança pequena lá em Barbacena, lembrei da minha professora, dona Nilka, ensinando a utilização do dicionário na sala de aula. Olha que coisa bacana. Entre outros procedimentos, né? Então, o professor ele tem que despertar esses hábitos. E uma das coisas muito importantes é sempre a leitura, gente. Despertar o hábito de leitura. Quando eu era pequena, eu ainda me lembro que a gente tinha um armário, aqueles armários antigos que tem nas escolas rurais, não sei se ainda existe, eram os armários de madeira. E dentro desses armários de madeira tinha muitos livros da minha época, eram livros e que a gente tinha que ler. Hoje a gente tem os cantinhos na sala de aula. Esses cantinhos são super importantes. Para quê? Para que nós possamos desenvolver hábitos de leitura nas nossas crianças. Porque senão vão ficar só crianças que ficam o tempo inteiro no celular. Um bom livro ainda é muito bom, né? Vocês concordam, né? Um bom livro ainda é muito bom. Há vários fatores que influenciam no exercício de estudar e aprender. Entre estes fatores, destacam-se alguns que influenciam no estudo ativo. Ó, uma coisa muito importante, que a gente até comentou nessa aula, é a incentivação ou estimulação para o estudo. Existe uma diferença entre incentivação e motivação. É através da incentivação que a gente vai motivar, né? Motivação é uma coisa interna na pessoa. Depois vem o conhecimento das condições de aprendizagem do aluno e a influência do professor e do ambiente escolar, da própria escola, se ela propicia isso para os alunos. É tão importante, né, quando você tem uma sala de leitura aconchegante. Isso, quando chegar lá, a gente vai falar. Então, a gente fala do incentivo. A boca tá seca. O incentivo, gente, à aprendizagem é o quê? É o conjunto de estímulos que despertam nos alunos a sua motivação para aprender, de forma que as suas necessidades, interesses, desejos sejam canalizados para as tarefas de estudo. Então, o professor ele tem que ser o quê? Um incentivador da aprendizagem, um estimulador para despertar nos alunos os motivos para aprender, né? Motivação vem de motivo, dos motivos para aprender, de forma que eles possam o quê? Sanar as suas necessidades, ver os interesses, ver os seus desejos, e que tudo isso seja canalizado para quê? Para tarefas de estudo. Por isso que as tarefas, às vezes, não podem ser cansativas, tarefas de casa cansativas, tarefas de aula cansativas. Tem que ser coisas que chamem a atenção da criança, que sejam recheadas de problemas para eles solucionarem, né? Coisas assim que chamem a atenção. Desenhos com balõezinhos para que eles possam pensar, histórias que eles possam modificar, né? Vamos fazer uma introdução nova, ou um meio diferente, um desenvolvimento diferente. Tem que ser coisas chamativas. Então, gente, a incentivação ela está ligada a quê? Ao conteúdo. O professor, quando vai dar o seu conteúdo, ele já tem que pensar que forma que eu vou trazer esses alunos para chamar a atenção desses alunos para esse conteúdo novo. Então, a incentivação... Oi, quem está falando, minha lindinha? Seria, como é que fala? Inserir os alunos no contexto, não é? Sim, com certeza. A incentivação é chamar o aluno para aquele contexto, para aquela matéria, fazer com que eles se interessem.
que eles queiram aprender aquilo. Então, ela está ligada ao quê? Ao conteúdo e o grau em que o professor consegue incitar o trabalho mental, que ele possa chamar essa atenção, que ele possa deixar o aluno interessado. Isso é muito importante. Quando você vai introduzir um conteúdo novo, quer ver uma coisa que chama muita atenção das crianças? Não sei se os professores ainda fazem, pelo menos era da minha época, né? Não era quando eu era pequena, não, tá? Quando eu era professora mesmo do curso normal. A caixa surpresa é interessante. Uma caixa que você possa meter a mão para ver o que tem ali dentro e adivinhar. É a caixa surpresa. Isso aí é uma coisa assim que chama super atenção. Quer ver? Um bom quebra-cabeça para descobrir o que tem ali e dali sair a aula. Existem milhões de coisas que você pode estar fazendo para o aluno. Um bingo de palavras para dali depois formular frases. Várias coisas que vocês podem estar fazendo, né? Aí a gente tem o quê? A motivação. A motivação é assim o quê? O conjunto das forças internas, que eu já falei para vocês que motivação é interna, né? Das forças internas que impulsionam o nosso comportamento para objetivos e cuja direção é dada pela nossa inteligência. Então, a motivação é interna. À medida que você for incentivada, você vai ser motivada internamente, tá? Então, podemos dizer o quê? Que a motivação, ela influi na aprendizagem e a aprendizagem influi na motivação. Elas estão, interligadas. A incentivação como condições de incitamento das forças cognitivas dos alunos depende de quê? Do conhecimento das características individuais e socioculturais dos alunos, pois não ensinamos a uma criança em geral. Porque eu não posso partir de um tipo ideal de aluno. Eu não tenho um tipo só ideal de aluno. Eu posso pensar assim, eu vou fazer uma aula para aquele aluno que quer isso, que quer aquilo, mas não, a gente tem as diferenças, né? Mas a criatura que pertence a determinadas famílias, a determinada classe social e cuja prática de vida influi na sua aprendizagem e desenvolvimento. Então, quando você vai preparar a sua incentivação, você tem que levar em conta todas as características dos seus alunos, né? Nas condições sociais, culturais dele, de onde ele vive, da prática de vida deles. Então, você pode aproveitar e muita coisa mesmo para poder trazer para o seio da sua sala de aula. Aproveitar até questões do cotidiano deles, de onde eles vivem, do local que você trabalha, coisas ligadas à cidade, coisas ligadas ao bairro que eles vivem. Vocês podem aproveitar tudo, porque aí eles podem o quê? Contribuir na hora que você estiver falando sobre aquele assunto. E existe assim, você vai ter crianças que precisam mais da sua atenção na sala de aula e que os próprios colegas podem ajudar, né? A gente sempre é bom a gente delegar um pouco aos nossos alunos também dessa responsabilidade para com o outro, para com o seu colega. Pode ajudá-lo, aqueles que estão mais na frente também, nesse momento, a gente pode aproveitar, né, dessa incentivação, dessa aula de preparação do assunto novo, para ajudar também aqueles que estão um pouquinho mais para trás e incentivá-los também, gente, à participação. Nem todas as pessoas gostam de falar numa aula, né? Mas às vezes tem muito para contribuir. Eu vejo isso até na sala lá de vocês. Eu sei quem são minhas falantes, que sempre perguntam, né? E sei aquelas que ficam caladinhas lá no canto, mas que eu sei que se buscar tem muito a contribuir. Então, regra fundamental da didática.
O êxito da atividade de ensino depende que os objetivos escolares entrem em correspondência com o nível de conhecimentos e experiências já disponíveis. Isso aí é o que, gente? Os chamados pré-requisitos que os nossos alunos já possuem e que a gente tem que buscar para poder saber o que eles já conhecem, né? O que já está disponível para eles, quais as experiências que eles já possuem, com o mundo social e cultural em que vivem os alunos, com suas capacidades potenciais de assimilação de conhecimentos. Então, é isso que eu estava falando, a gente tem que buscar, né, dentro desse nível deles, os conhecimentos que eles já possuem, né, e o que eles podem contribuir nessas aulas. É tão importante isso para a aula ficar mais significativa para eles. Quando a gente fala de uma forma geral de algo que a gente tem conhecimento de causa, até para vocês, assim, que vocês são universitárias, né, acadêmicas, então já fica melhor, porque aí você pode interagir no grupo, você pode contribuir. Assim também são com nossas crianças. A gente tem que sempre aproveitar isso. Aproveitar os ganchos que são dados na sala de aula e deixá-los falar, deixá-los fluir, deixá-los participar nas conversas, na incentivação, na preparação do assunto novo. A conversa informal eu gosto mais, eu acho que vale a pena. Revisão, hein? Bom, partimos então da revisão a nossa primeira parte. Vamos lá, voltei aqui rapidinho. Processo de ensino e estudo ativo. Falamos um pouquinho, então, de como que ocorre isso, né, junto ao nosso alunado e o que o professor pode ajudar nesse sentido, no estudo ativo, se não houver uma prática pedagógica com auxílio de quem? Do nosso professor, sob a direção dele, né? Agora nós vamos entrar em objetivos. O objetivo vai cair a parte teórica, não vai cair a prática, tá? Eu vou até entrar depois, gente, no grupo e vou colocar o conteúdo que vai cair explicadinho. Mas se alguém puder colocar, também coloca, tá, Milena, Antoniele, Carol. Então, os objetivos e conteúdos de ensino. Professora. Fala, amor. Repete para mim, por favor, para a gente colocar no grupo. O conteúdo que vai cair, mas eu vou colocar também. Tá, é porque a hora que eu ainda não consegui pegar tudo e anotar no papel que eu ia anotar. Mas já vou fazer o seguinte, no final da aula, antes de encerrar, vocês anotam, tá? Ok, obrigada. Nada, amor. Os objetivos e conteúdos de ensino. Bom, a prática educacional, ela baseia-se em quê? Nos objetivos, por meio de uma ação intencional e sistemática para oferecer aprendizagem. Os objetivos, eles são importantes. Ninguém faz nada, vou falar até na vida prática da gente. A gente já acorda com objetivos, porque você já acorda sabendo o que você tem que fazer naquele dia. Né? Eu costumo dizer que a gente mata um leão por dia, né? Então, toda a nossa prática, ela vai ser baseada em objetivos, uma ação o quê? Intencional e sistemática para oferecer aprendizagem aos nossos alunos. Desta forma, os objetivos, eles são o quê? Primordiais, eles são fundamentais para a determinação desses propósitos definidos e explícitos quanto às qualidades humanas que precisam ser adquiridas. Então, você tem que saber ali o que você quer desenvolver naquele seu aluno. Então, os objetivos, ele tem pelo menos 3 referências fundamentais para a sua formação. Os valores, primeiro, os valores e ideias ditos pela legislação educacional. Vamos lembrar que quando a gente trabalhou lá, eu falei que os objetivos, eles são o quê? Primeiro você recebe, você tem um conteúdo mínimo, que foi até palavras, eu acho que da Milena, na nossa aula, que ele vem através de quê? Do MEC, ele vem através das legislações, né?
os valores e ideias ditos na legislação educacional, os conteúdos básicos das ciências produzidos pela história da humanidade, que são esses conteúdos que a gente tem nos nossos livros, nos artigos, então, que devem ser trabalhados, as necessidades e expectativas da maioria da sociedade, tudo que a gente vai trabalhar e que a gente não pode dissociar da sociedade, porque todos os nossos conteúdos, os nossos objetivos de ensino, as nossas matérias, elas estão recheadas de conteúdos da sociedade. E esse é um momento, né? Porque a gente, a todo instante, a gente vê falar de Covid-19. E o que essa pandemia pode trazer depois? Então, quantas palestras já surgiram sobre isso? Quantas explicações, folhetos, né? A todo instante isso está sendo debatido dentro das universidades, nas escolas públicas. Então, são assuntos o quê? Da sociedade, do que está acontecendo no momento. É importante destacar que estas 3 referências não devem ser tomadas separadamente, pois devem se apresentar juntas no ambiente escolar. Então, elas estão o quê? Unidas, elas não estão, elas se interpenetram. Você não pode dissociar uma da outra. Devemos ter claro que o trabalho docente é uma atividade que envolve opções sobre nosso conceito de sociedade, pois isto vai determinar a relação com os alunos. Isto prova que sempre, conscientemente ou não, temos ou traçamos objetivos. Então, o trabalho do professor, você tem que saber o tipo de trabalho, né, que te envolve, porque o professor, ele também tem sua filosofia de vida. Vocês devem ter estudado isso, principalmente em Didática 1. Ele é professor, ele tem a sua filosofia de vida, e a gente, enquanto profissional de educação, nós somos formadores de opiniões, não é isso? E o professor carrega muito disso para a sala de aula, principalmente quando ele tem já ideias assim, muito fortes, né? De como que ele deve proceder em sala de aula, que tipo de aluno ele gostaria de formar. Isso é muito importante. E nós trabalhamos isso traçando o quê? Objetivos. Fala, amor, pode falar. Fala, Minel. Me surgiu uma dúvida aqui. Fala. A escola pública, ela pode escolher um método, não sei se é um método, mas o tipo de pedagogia que ela vai seguir. Por exemplo, eu sou diretora de uma pré-escola municipal. Eu posso querer, como eu falo, me basear mais no método Montessori, por exemplo? Olha só, geralmente as prefeituras, elas trabalham numa linha só. E Entendi. tem um escalão, né? E tem sempre... O que acontece? Uma escola trabalha diferente da outra. Eu sei porque... Não, pode ser até que aconteça. Não vou dizer que não, entendeu? Uhum. Mas lá em Maricá, o responsável pelo ensino é o nosso professor. Ele vai dar até palestra aí para vocês, o Rodrigo. Uhum. E é uma linha. Geralmente você tem uma forma de trabalhar. Tem a filosofia, que é das escolas de uma forma geral, tem um PPC que deve ser seguido e que é feito e também supervisionado pelas escolas municipais, pela parte de educação, né, de ensino, porque você tem sempre um responsável pelo ensino. Então, com certeza, todos trabalham numa mesma linha. Com certeza. Entendi. Achei que podia ser diferente. Por exemplo, a escola particular tem mais liberdade. Eu acredito que a escola tem mais liberdade. Tem mais liberdade de escolher a forma que ela quer trabalhar. Por exemplo, o Arco-Íris trabalha de uma forma diferenciada. Santo dos Anjos trabalha com método natural. Então, tem o quê? Uma forma diferente de trabalhar. Entendi. O particular se torna mais fácil. Agora, quando você está presa, né? Aí fica mais difícil porque está ali, ó,
todo mundo tem reunião, por exemplo... Do Estado também? O Estado já é diferente, porque o Estado não trabalha mais na linha base da educação básica das séries iniciais. Aí já é um trabalho diferenciado mesmo, né? Porque você já pega... No Estado é ensino médio, porque o Estado mesmo, o dever dele, né, é somente ensino médio. Poucos têm, eu acho que poucos ainda têm as séries, segundo segmento das séries iniciais. Aqui em Mendes municipalizou tudo praticamente. Exatamente, porque não é a obrigação do Estado, está na lei. Pois na é. LDB. Mas eu fiz a pré-escola e o fundamental tudo em Estado. Uhum, Mas depois eles municipalizaram. Depois, porque não é competência. Foi municipalizado o Thiago Costa, não é isso, amor? Eu, quando cheguei aqui, o Thiago Costa tinha curso normal. Eu cheguei aí, o Thiago Costa, que é meu vizinho aqui do lado, tinha curso normal. E aí eu fiz uma visita ao Thiago Costa até, e conheci as pessoas, fui lá, conheci a escola. Eu sou vizinha do Thiago Costa. Professora, ainda tem, só que agora tá no Raul. Agora é Raul Fernandes, não é isso? Isso, eu estudei no Raul. Ah, você é do Raul? Ah, que legal. Uhum. A minha rua se chama Chanceler Raul Fernandes. Já ouviu falar esse nome? Já. Vamos lá. Então, gente, os objetivos educacionais, eles são uma exigência indispensável para o trabalho docente, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das aulas. Quando a gente fala assim, porque a escola tem que ter também seus objetivos, a gente já até falou nisso, né? Então, esses objetivos educacionais, eles são em 2 níveis, vocês lembram, né? Objetivos o quê? Gerais e objetivos específicos. Então, os objetivos gerais, vamos lembrar, são aqueles que expressam propósitos mais amplos. Eles são alcançados num longo período de tempo. Então, ele fica a um nível macro, vamos dizer assim. E os objetivos específicos, eles determinam o quê? As exigências e resultados esperados às atividades dos alunos referente às habilidades, às atitudes, conhecimentos, convicções. Então, ele precisa de uma resposta mais rápida. Então, eles são mais simples, eles são mais claros. Então, ele precisa ser atingido num período de tempo menor. E ele é um desdobramento, coisa que a gente não pode esquecer, ele é um desdobramento do objetivo geral. Não é isso, Caroline? Caroline explicou isso bonitinho no outro dia. Isso mesmo. Expliquei direito, Caroline? Vou perguntar à minha professora Caroline. Explicou. Então tá bom. Então, gente, os objetivos, eles são o marco inicial do processo pedagógico e social, segundo o Libani. Porque antes, você tem que saber, você tem que ter os seus objetivos traçados para ver o que você quer com aquele conteúdo, com aquela matéria, o que eu vou trabalhar ali. Então, os objetivos gerais, eles explicam-se a partir de 3 níveis de abrangência. Então, o primeiro nível é a nível do sistema escolar, que determina o quê? As finalidades educativas de acordo com a sociedade que está inserido. Então, esse primeiro objetivo geral, geralmente, eles estão aqui nos PPCs, é o objetivo da escola, qual é a filosofia, né? Então, ele tem que estar ali dentro da escola. O segundo objetivo, ele é determinado pela escola, que estabelece as diretrizes e princípios do trabalho escolar. Também, você dentro da escola, a gente tem sempre um coordenador, a gente tem um orientador, não tem? Então, o sistema... Vamos voltar um pouquinho no primeiro. O sistema escolar, que vai determinar, é o sistema maior. Depois está a nível de escola, que é o segundo, que vai estabelecer ali, né, as diretrizes. Então, está tudo muito atrelado. Se o professor faz o seu plano de ensino,
Esse plano de ensino tem que estar atrelado ao plano que a escola estabeleceu naquele momento, né? Então, o que eu vou trabalhar naquele momento? O plano dele tem que estar atrelado aos projetos da escola, que a escola vai desenvolver naquele ano. Lembra que a gente falou? Todas as escolas trabalham com projetos, com temáticas diferenciadas durante o ano letivo. Então, todo o planejamento do professor tem que estar acoplado a isso. Então, tem um nível maior, que é o sistema maior, tem o nível da escola. E o terceiro nível qual é? É o professor que concretiza tudo isso em ações práticas na sala de aula. Porque é ele que vai fazer acontecer tudo a nível de sala de aula. Aí ele faz o quê? A sua prática. O que ele vai fazer, né? Então, gente, nós temos alguns objetivos educacionais que podem auxiliar os professores a determinar seus objetivos específicos e conteúdos de ensino. Entre estes objetivos educacionais, destacam-se colocar a educação no conjunto de lutas pela democratização da sociedade, oferecer a todas as crianças, sem nenhum tipo de discriminação cultural, racial ou política, uma preparação cultural e científica a partir do ensino das matérias, assegurar a estas crianças o desenvolvimento máximo de suas potencialidades, então, a nível de objetivos educacionais. Quer dizer, você não pode discriminar, todo mundo tem direito a ter a educação igualitária, né? Formar nos alunos a capacidade crítica, criativa em relação às matérias e sua aplicação, formar convicções para a vida futura, institucionalizar os processos de participação envolvendo todas as partes formadoras da realidade escolar. Agora, temos os objetivos específicos. Então, os objetivos gerais, eles são os maiores, que são estabelecidos pelo sistema escolar de uma forma geral, pela escola, e que vai chegar até quem? Ao professor. Aí, os objetivos específicos, minha gente, particularizam a compreensão de quê? Das relações entre a escola e a sociedade, e especialmente do papel da matéria de ensino. Eles expressam as expectativas do professor sobre o que ele deseja obter dos seus alunos no decorrer do processo de ensino. Aí eles são menores, eles são o quê? Para uma aula, um conjunto de aulas, eles são bem menores, porque a gente quer ver de imediato o que o nosso aluno vai responder mediante aquele objetivo, se ele vai alcançar ou não. Cabe ao professor, então, vincular os objetivos específicos aos gerais. Por quê? Porque os objetivos específicos nada mais são do que um desdobramento desses objetivos gerais, sem perder de vista a situação concreta da escola, da matéria, dos alunos a que estão aplicados. Então, a gente tem objetivos gerais, níveis de abrangência, pelo sistema escolar, vamos fazer assim um resumo, pela escola, instituição de ensino, pelo professor. Atitude criticado docente face aos objetivos. Não, a atitude crítica do docente, eu consertei na outra. Atitude crítica do docente face aos objetivos. Quais convergem para a democratização? Quais as cerceiam? Reavaliar o programa oficial a partir de objetivos sociopolíticos. Porque chega o programa, mas o professor também pode dar uma repaginada no programa, ele tem um conteúdo mínimo que ele tem que trabalhar, mas ele também pode acrescentar alguma coisa. Na época que eu era coordenadora pedagógica, eu sempre falava com meus professores, esse é o mínimo, não quer dizer que você não possa acrescentar um plus a mais, né? E os objetivos específicos? Eles vão especificar conhecimentos e habilidades, observar a sequência lógica, deixa eu ver se está faltando alguma coisa, expressar os objetivos com clareza, dosar o grau de dificuldade, porque aí você vai ver se os alunos estão ou não estão
com dificuldade, né? O que ele não aprendeu. Formular os objetivos com resultados a atingir. Indicar os resultados do trabalho dos alunos, o que devem compreender, fazer. Então, eles são o quê? Mais claros, eles estão ali, mas para ver, ter um comportamento final do seu aluno. Ele quer um comportamento final, ele quer ver se o aluno realmente aprendeu ou não aquele conteúdo. Então, aí a gente viu os objetivos e conteúdos, né? A gente vai entrar... Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante que não tenha sido falado aí de objetivos. Eu estou com o meu último... Mas eu acho que foi tudo. Ah, tem umas coisinhas aqui que eu acho até importante. Deixa eu ver. Que a gente pode até falar. Eu vou falar só rapidinho aqui, que eu acho importante acrescentar, que fica até no vídeo, que os conteúdos de ensino, segundo o Libânio, nos mostra que há sempre 3 elementos no conteúdo do ensino: a matéria, o professor e o aluno. Neste aspecto, devemos estudar o ensino dos conteúdos como uma ação recíproca entre a matéria, o ensino e o estudo dos alunos. Por isso, é muito importante que os conteúdos tenham em si momentos de vivências práticas para dar significado aos mesmos. Isso é muito importante. E agora, o que são conteúdos? Os conteúdos são um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes organizados pedagógica e didaticamente, buscando assimilação ativa e aplicação prática na vida dos alunos. São esses conteúdos que a gente trabalha, né? Agora, uma questão importante quem que deve escolher os conteúdos de ensino? Certamente, deve-se considerar que cabe ao professor, em última instância, esta tarefa. Nesta tarefa, o professor enfrenta pelo menos 2 questionamentos fundamentais: que conteúdos e que métodos, né? Porque nós vamos entrar em métodos. Para responder a primeira pergunta, há 3 fontes para o professor selecionar os seus conteúdos do plano de ensino. A primeira é aquela que a gente fala, o conteúdo mínimo, né? Que é a programação oficial de cada disciplina. A segunda, conteúdos básicos das ciências, que nós também já falamos aqui. E a terceira, exigências teóricas práticas colocadas na vida dos alunos e sua inserção social. Então, essas coisas são importantes, a gente tem que sempre levar em consideração, né, o conteúdo de uma forma geral, ele vem para a gente, mas nós podemos fazer o quê? Adequações à realidade dos nossos alunos, adequações que a gente acha possíveis de ser introduzidos nesse programa. Então, gente, nós não podemos falar de objetivo e conteúdos, porque para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter um ajudante, porque eles se integram, eles são interrelacionados. Então, o processo de ensino, ele caracteriza-se pela combinação de atividades do professor e de quem? Dos nossos alunos. Procedimentos, que eu costumo falar, procedimentos do professor e procedimentos dos nossos alunos. É um trabalho o quê? Sistematizado, né? Planejamento, objetivos, conteúdo, métodos e formas organizativas de ensino. O processo de ensino, ele se dá assim, nesse trabalho sistematizado, onde há o planejamento, mas você tem os objetivos, os conteúdos, os meios, os métodos, né? As formas organizativas de ensino. Os métodos, gente, eles são determinados por essa relação objetivo e conteúdo. E eles se referem-se aos meios para alcançar os objetivos gerais e específicos do ensino, ou seja, ao como do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelos professores e pelos alunos para atingir os objetivos
e conteúdos. Então, através da metodologia que você vai trabalhar, né, dos métodos que você... Cada aula, não existe apenas um tipo de método, né? Existem métodos para disciplinas diferenciadas, né? Então, é ele que vai ajudar a movimentar a sua aula, tornar a sua aula algo mais prazerosa para os nossos alunos. Temos, assim, como característica dos métodos de ensino: estão orientados para os objetivos, implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto do professor quanto dos alunos, requerem a utilização dos meios, que são o quê? Os recursos didáticos. Tudo aquilo que a gente pode levar para a sala de aula que vai se tornar um recurso para a gente. Por exemplo, você leva hoje até o telefone celular hoje toca música, né? Porque antigamente a gente tinha que levar o CD, um rádio para colocar. Hoje não. Você pode colocar a música até no telefone, né? E buscar. Então, você pode levar isso, você pode levar coisas diferentes para a sala de aula. Vai que você leva uma gaiola com um coelho. É um recurso para você trabalhar lá na sala de aula. São coisas que são recursos que você não tem naquela sala de aula e que você pode ilustrar a sua aula, deixar a sua aula mais chamativa para os alunos. O professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos a que chamamos de métodos de ensino. Os alunos, por sua vez, sujeitos da própria aprendizagem, utilizam-se de métodos de assimilação de conhecimentos. O método de ensino não se reduz a um conjunto de procedimentos. O procedimento é um detalhe do método. São as formas específicas da ação docente utilizadas em distintos métodos de ensino. Podemos dizer que os métodos de ensino são as ações do professor pelos quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos, para atingir objetivos do trabalho docente em relação ao conteúdo específico. Por exemplo, eu vou utilizar um método de trabalho de grupo. Então, esse método vai me auxiliar a trabalhar com os meus alunos, né, numa tarefa que eu quero dar para ver como que eles se comportam em grupo, para ver quem são os líderes, né? Eu posso ver checar uma série de coisas, aqueles que não aceitam a opinião do outro. Então, eu posso utilizar vários tipos de métodos. Porque, geralmente, o professor costuma utilizar muito o método da exposição oral, né? Que pode ser o método da exposição do professor, pode ser a exposição oral ou verbal, a demonstração, lembra que a gente falou demonstração, a ilustração, a exemplificação. Existe o método de trabalho independente, que é aquele que pode ser que é individual, que é o estudo dirigido, uma investigação, uma solução de problemas. Temos um método de elaboração conjunta, que pode ser uma conversa didática, onde há uma troca, né, que perguntas e respostas. E outros tipos de método, trabalho de grupo, né, seminário, debate. E também atividades especiais, como atividades práticas, visitas, né, estudo do meio. Então, existem vários tipos de métodos. Então, a escolha e a organização dos métodos de ensino deve corresponder à necessária unidade, objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização do ensino e as condições concretas das situações didáticas, quais sejam. Por exemplo, primeiro, os métodos de ensino, eles dependem dos objetivos imediatos da aula. Então, que objetivos nós estamos falando quando nós falamos objetivos imediatos da aula? Quem poderia me responder? Carol. Já vou indicando, porque a Carol... Vamos, Caroline? Quais são os Carol, objetivos? professora, a Silva, né?
Oi? É a Fala, Carol querida. Silva, né? Caroline Reis. Tem outra Carol aí? Tem. Deixa eu ver. É porque Pode não, Carol. Pode não, que essa é sua. é Caroline. Gente, Repete a pergunta de novo, professora. olha, os métodos de ensino, eles dependem dos objetivos imediatos da aula. Quando nós estamos falando, eu vou deixar bem fácil para você, Carol. Objetivos gerais ou específicos? São os imediatos, a curto prazo. Os específicos. Muito bem, viu? Então, esses objetivos específicos são aqueles da sala de aula. Então, quando você vai estipular o método que você vai trabalhar, você tem que ver qual o objetivo que você quer alcançar. E geralmente são os objetivos específicos, tá? Aí você vai ver, não, essa aula eu vou fazer um debate. Aí se você vai fazer um debate naquela aula, você vê que aquele assunto é polêmico, ele é bom, então você vai utilizar um método diferente, né? Você vai utilizar um debate, que também não deixa de ser um trabalho em grupo, né? A escolha e organização dos métodos depende dos conteúdos específicos e dos métodos peculiares de cada disciplina e dos métodos de sua assimilação, porque você vai ver alguns métodos dependem de cada disciplina, que você possa utilizar naquela disciplina. A escolha dos métodos implica o conhecimento das características dos alunos, porque vocês vão ver as capacidades cognitivas, as características socioculturais individuais dos alunos, o que você pode estar trabalhando com aquilo ali, né? Que você pode trazer também, nesse momento, para eles, algo diferente também. A gente, às vezes, também é bom trazer algo que aguça assim, a curiosidade deles. Podemos, então, dizer que o conteúdo de ensino não é a matéria em si, mas uma matéria de ensino, selecionada e preparada pedagógica e didaticamente para ser assimilada pelos alunos. Os métodos são a forma pelos quais os objetivos e conteúdos se manifestam no processo de ensino. Fala, amor. Então, eu não consegui entender essa parte, a primeira. Como assim? Matéria de ensino é diferente da matéria em si? O conteúdo de ensino não é a matéria em si, mas uma matéria de ensino selecionada, porque o conteúdo, quem vai selecionar e preparar pedagogicamente para trabalhar na sala de aula e para ser assimilada, é você que faz, entendeu? Depende do recheio que você vai colocar nesse bolo. Não é só a matéria em si. O que você pode aproveitar daquilo ali, daquela matéria de ensino, para que ela seja preparada pedagógica e didaticamente para que o meu aluno possa aprender. Não é só pegar e jogar ali. Não, você tem que ver o método, você tem que ver o recurso, não é a matéria só. É o recheio do bolo. Deu para entender? Ah, tá. Ela tem que ser preparada pedagogicamente, didaticamente. Eu vou fazer o debate, eu vou levá-los a fazer um passeio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É o recheio do bolo. Não é só a matéria, você pegar e dar aquela matéria crua, como temos vários professores que fazem isso, né? Chega lá, a matéria é isso, acabou, mas não leva o recheio para o aluno, gente. Fala, amor. Matéria seria, por exemplo, como é que é? Porque eu ia falar biologia, mas no fundamental pode falar biologia, ciências. não tem problema. Não? Então, aí ciências. Aí essa matéria específica dentro poderia ser fauna, flora. Seria isso? Sim. Esses galinhos de uma matéria? Pode. E tem, uma coisa, você tem o conteúdo, mas o conteúdo, ele se torna frio se você não rechear ele com coisas que chamem a atenção das crianças, que tenham interesse, que tenham curiosidade, que os alunos possam ser criativos. Então, os métodos, nesse momento, eles vão
os métodos e os meios de ensino, porque eu não posso esquecer dele, porque os meios são os recursos, né? Eles que vão fazer esse recheio para que você possa alcançar esses objetivos. Entendi. Obrigada. Senão a matéria fica muito fria, não é verdade? Não é a matéria em si, é o recheio do bolo. Eu costumo dizer que é o recheio do bolo, é tudo que vem para que essa matéria se torne o quê? Prazerosa para as crianças. A relação objetivo-conteúdo-método tem como característica mútua interdependência. Elas estão interdependentes. A matéria de ensino é o elemento de referência para a elaboração dos objetivos, que, uma vez definidos, vão orientar a articulação dos conteúdos e métodos, tendo em vista a atividade de estudo dos alunos, né? Então, elas têm que estar bem definidas. Por sua vez, os métodos, à medida que expressam formas de transmissão e assimilação de determinadas matérias, atuam na seleção de objetivos e conteúdos. Há muitas classificações de métodos de ensino, conforme os critérios de cada autor. Dentro da concepção de processo de ensino abordada, os métodos de ensino são considerados em estreita relação com os métodos de aprendizagem, ou seja, métodos de assimilação ativa. Ou seja, os métodos de ensino fazem parte do papel de direção do processo de ensino por parte do professor, tendo em vista a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, o critério de classificação dos métodos de ensino resulta da relação existente entre ensino e aprendizagem, concretizada pelas atividades do professor e alunos no processo de ensino. Porque é o professor que vai estipular, né, quais os métodos que ele vai utilizar em cada aula de ensino. Ele vai concretizar a sua aula, né? Ele vai ver qual método se adapta melhor para aquele tipo de aula. Se eu fosse dar uma aula, digamos, sobre... Eu posso jogar... Eu vou falar um assunto que eu queira ter dali um conceito ou coisas relacionadas. Eu poderia jogar, eu vou botar bem recente, porque eu pensei aqui mas esse já está bem, nem se fala mais. Eu ia botar AIDS, mas AIDS nem se fala mais. Mas se fala hoje de quê, gente? Covid-19, não é verdade? Então, o que eu poderia fazer usar uma técnica, né, que está dentro do método do trabalho de grupo, que se chama tempestade cerebral, ou torvelinho de ideias. Então, essa técnica, eu colocaria assim no quadro para vocês, Covid-19. Aí eu gostaria que cada uma de vocês dissesse uma palavra que lembre Covid-19. Uma palavra só, me lembra. É para falar? Uma palavra. Higiene. Higiene. Antonielle. Isolamento. Isolamento. Olha que bacana. Caroline. A Milena falou a minha. Não. Tava na ponta da língua para falar higiene. Fake news. Aí. Outra. Gente, tem tanta coisa que lembra. Morte. Não lembra? Proteção. Oi? Proteção. Proteção. Olha, então, torvelinho de ideias é isso. Se você for fazer uma aula com uma turma cheia, cada um vai dizer uma coisa. Lembra morte, lembra proteção, higiene, que a outra já falou. Aí cada um vai falando uma palavra, tudo que vem à sua cabeça. E dali depois vocês formulam um conceito. Certo? Seria uma técnica. Todos os meios e recursos didáticos utilizados pelo professor e pelos alunos para a organização e condução metodológica do processo de ensino-aprendizagem.
Equipamentos são meios de ensino gerais necessários para todas as matérias, cuja relação com o ensino é indireta. São os equipamentos que a gente precisa, às vezes, levar para a sala de aula, né? Os professores precisam dominar com segurança esses meios auxiliares de ensino. É o caso daquela professora que vai dar aula para vocês e, às vezes, não consegue ligar o data show. Lembra? Isso aí. Conhecendo-os e aprendendo a utilizá-los. O momento didático mais adequado de utilizá-los vai depender do trabalho docente prático, no qual se adquirirá o efetivo traquejo na manipulação do material didático. Então, ó, aprender a lidar com a lousa digital, aprender a lidar com data show. Quer ver? Às vezes a gente quer colocar um vídeo e não consegue. Então, isso tudo faz do professor, ele tem que estar bem. Então, gente, lembre-se, nossa avaliação será dissertativa, de autoria própria e com consulta. Leiam novamente com atenção os textos e boa sorte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria. Isso aqui eu acho importante de falar sobre os métodos, mas que eu acho que não entrou aí. Que são os princípios. Os princípios básicos de ensino. São aspectos gerais do processo de ensino que expressam os fundamentos teóricos de organização do trabalho docente. Então, quais são esses princípios que que entram, né, no trabalho docente? Nós temos ter caráter científico e sistemático, quer dizer, os conteúdos devem estar em correspondência com os conhecimentos científicos e com os métodos de investigação de cada matéria. Ser compreensível e possível de ser assimilado. Eles devem estar compatíveis com o quê? Com as condições prévias que os alunos já possuem, né? E os conhecimentos que eles já têm em relação, né, para poder ser introduzido as novas informações, os novos conhecimentos, os novos conteúdos. Assegurar a relação conhecimento e prática, quer dizer, preparação dos indivíduos para o mundo do trabalho, para a cidadania, para a participação nos setores da vida, né, social. Então, ele tem que dominar o quê? Os conhecimentos e habilidades que são importantes para aplicá-los. Quarta, assentar-se na unidade ensino-aprendizagem. Quer dizer, uma ação decidida do professor no sentido de estimular nos alunos qualidades e atitudes necessárias ao estudo ativo e independente. Por exemplo, curiosidade científica, atenção, interesse, como também condições favoráveis no processo de transmissão e assimilação. Garantir a solidez dos conhecimentos, a próxima. O desenvolvimento das capacidades mentais e modos de ação é o principal objetivo do processo de ensino. Você tem que fazer as verificações que são feitas através de exercícios, estudos dirigidos, do que você debate. Levar a vinculação do trabalho coletivo, as particularidades individuais. Quer dizer, o trabalho do professor deve ser organizado e orientado para educar todos os alunos da classe coletivamente, mas nunca se esquecendo de que nas classes nós temos o quê? As diferenças individuais e que a gente tem que dar o quê? Um pouco de atenção para esse efetivo, né, que nós temos. Isso eu acho também importante, que são os princípios. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, falamos muita coisa, fizemos um bom... Eu vou colocar essa revisão, né? Ficou até bonitinha a minha revisão, não ficou? Ficou. Eu fiz junto com a menina lá de Maricá. Ela trabalha também na mesma disciplina. A gente faz mais ou menos assim. Vamos fazer juntos. Bom, gente, é isso. Agora eu vou interromper o compartilhamento. Eu quero saber quem chegou depois. Carol Silva? Carol? Oi, professor.
Carol Silva? É Isso. Carolina? Carolina. Carolina Silva. A Luana hoje não veio, né? Senti falta dela. Eu dar uma boa noite para a mãe dela. Gente, olha só. Agora vamos tirar as nossas dúvidas da nossa avaliação, porque a Milena tinha até pedido para, no final, né, Milena? Para a gente anotar aí as coisas importantes. Sim, Querem anotar? por favor. Que aí eu já Conteúdo coloco lá no... da nossa avaliação que estarei postando daqui a um pouco. Ok. Vamos lá, anotando. A primeira unidade, estudo ativo, nós acabamos de trabalhar. Primeira unidade. Depois, objetivos, somente a parte teórica. Coloque aí, não vai cair confecção de objetivos nesse momento, porque eu acho que isso a gente tem que fazer presencial. Não vai cair confecção, né? Não, só teoria, porque é dissertativa. Ok. E vai cair métodos de ensino. Não vai cair avaliação, nem planejamento e nem a parte prática de objetivos. No início, você tinha falado alguma coisa das respostas. Você quer as respostas diretas? Ah, vou explicar, para vocês anotarem aí também. Ok. Isso é importante. Eu quero que na prova ela seja em forma de redação. Que vocês não façam, por exemplo, se eu pedir para falar dos princípios, um exemplo. Aí você vai lá e coloca letra A, assentar-se, não sei o quê. Vocês vão fazer como se fosse uma redação. E em cima disso aí, vocês vão descrever com as palavras de vocês o que vocês entenderam e falar sobre aquele princípio. Aí, se tiver mais outros princípios, ponto e vírgula, e aí coloco outro, posterior, aí fazendo em forma de redação. Só não quero que entre assim, letra A, número 1, como se fosse um exercício objetivo, entendeu? É em forma de redação. Ok. Tá claro isso, gente? Em forma de redação. Tá claro. Porque eu acho que fica mais fácil até para vocês, para mim. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Avisando também que a prova será postada no AVA, na trilha, aonde a gente coloca, onde nós colocamos as matérias, os conteúdos, ali vai entrar em Word, que para vocês baixarem eu acho que fica mais fácil para fazer. Mas vocês só podem postar pelo tutoria, onde vocês colocam trabalho. Tá dando para entender? Eu até mandei o vídeo, para quem não sabe postar. Botei no grupo. Eu Oi? tive essa dificuldade. Teve, porque estava escrito tutoria na prova, e aí eu fiquei, meu Deus, onde é esse tutoria? Onde é esse tutoria? Mas tem ali tutoria. Onde fica trabalhos? Isso. É onde Tá. está trabalho. É o mesmo lugar. Trabalho. Ok. Tá? Porque a prova vai como se fosse um trabalho. É ali mesmo, onde vocês Só estão na aula de acostumados. trabalho mesmo. Na área de trabalho. Tá. Tá bom? Deixa eu ver. Então, é ali que vai, aí podem ir direto lá. Vocês têm, olha, gente, tem até o dia 13 para postar a minha prova. Depois do dia 13, a gente não aceita, tá? Até o dia 13 para postar a prova. Não deixa para em cima da hora também, não. Se conseguir fazer, porque dia 13 a gente já tem uma palestra, né?
E também vou estar mandando para vocês o link para vocês se inscreverem no mês do pedagogo, tá? Nas atividades. Então, aí eu vou estar mandando o link e mais toda a nossa programação essa semana. Que começa dia 13, então essa semana, quem quiser já pode ir se inscrevendo nas palestras. Ok. Tá ok. Tá ok? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vê aí se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Beber Não, água. a minha dúvida era só com relação às respostas. Então, quando a gente for citar mais de uma coisa, por exemplo, características do estudativo, aí eu vou colocar tal. Aí eu separo, quando eu for de um para o outro, eu não pulo linha, eu separo por ponto e vírgula, né? Você vai montando um texto. Você pode separar por ponto e vírgula. Você pode, como é que se diz? Você vai organizar como se fosse uma redação. Tá bom. Não quero sabe por quê? É dissertativo. Então, ali é um texto. Geralmente, vocês vão ver de 15 a 20 linhas. E tem uma questão que vai cair única em quase todas as disciplinas. Espero que os professores tenham colocado, porque a gente tinha decidido isso. Que é essa que a Ingrid até perguntou. Então, a gente vai ganhar um ponto de graça, né? Estão todos. Né, Ingrid? Você falou isso. Bom, quiser, a gente nem Porque tira da essa é professora. pessoal. Aí, para a gente sentir como que a minha disciplina chegou até você, como que a disciplina do Ronaldo chegou até vocês, a do Ângelo. Cada um dentro do seu enfoque, tá bom, gente? Tá bom. Mais Ok. alguma coisa? Podemos encerrar? Por mim, tá tranquilo. Pode encerrar, professor. Por mim também. A aula hoje rendeu. Foi boa, não foi? Eu gostei. Isso aí. Ainda são 8h30. E parece que 8h37. teve... Isso. E parecia que já porque era 9 horas. a aula rendeu bastante, eu acho. Rendeu. Nós começamos também mais cedo hoje. Eu até anotei. Eu acho que Acho eu que não anotei. começou por 7h15. Não foi 7h15, não. Foi antes. Eu já estava gravando. Porque a parte inicial eu comecei explicando da avaliação, não foi? A gente falou bastante Isso. coisa no início. Eu falei do mês do pedagogo. Eu fui explicando tudo que ia acontecer. Para vocês participarem. Acho que tá bom. Podemos fechar, encerrar então? Querem mais? Podemos ir até às 10. Vamos? Tem gente que chegou do trabalho e ainda estava de máscara. Gente,